Olá para todos. Na aula passada sobre os glicocorticoides, eu estava comentando com vocês sobre os problemas desse remédio, né? Eu disse que eram remédios muito complicados, que a gente devia colocar numa balança, pesar muito bem a oportunidade, se a gente pode ou não pode. Eu disse que não era um remédio para todo mundo, que não era um remédio para todas as situações, e que a gente deveria pesar os prós e os contras. E eu mencionei para vocês alguns prós. Falei, olha, o grande pró desse medicamento é que não incha. E esse é um grande benefício, tá? Outro pró que a gente poderia avaliar foi o que eu terminei a aula passada, o vídeo passado, mostrando que uma dose só de dexametasona ou betametasona tem uma duração de 36 até 72 horas. Então, um comprimido funcionaria por 3 dias. Esse seria um grande pró. Mas existe uma série de contras, né, que a gente discutiu bem. Falou, olha, é um hormônio, tá, semelhante ao cortisol, então, provoca insônia, tá? Ele eleva a glicemia, ele pode atuar como aldosterona, ele pode reter líquido, né? Isso pode aumentar a pressão arterial. Se ele eleva a glicemia, poderia ser um problema para pacientes diabéticos. Ele também atua como hormônio sexual masculino, poderia provocar a virilização da mulher. Eu falei também a questão da imunossupressão, que é um excelente imunossupressor, inclusive tem suas utilidades terapêuticas por isso. Vocês vão estudar isso mais adiante com a doutora Adriana, tá? Aumenta a atividade de osteoclasto, diminui a atividade de osteoblasto, atrasa o processo de reparo. Então, quando você começa a colocar na balança, você vê que existem poucos prós e muitos contras. Então, o que eu quero nesse vídeo de hoje é tentar tirar esse medo, tirar esses problemas todos, ou tentar pelo menos chegar a um consenso. Deve-se, não deve-se, a gente pode, a gente não pode utilizar glicocorticoides. Qual seria a melhor opção, o que fazer, tá? Porque de um lado a gente fica realmente muito tentado, porque o fato de não inchar é uma grande coisa, é um grande progresso, é um grande benefício para o paciente. E por outro lado, a gente tem que saber muito bem quem usar. Quer dizer, nenhum remédio, gente, isso a gente vem falando desde a farmacologia 1, nenhum remédio é desprovido de efeito colateral, tá? Todos os remédios têm perigo. Então, eu lembro para vocês o que nós discutimos na Farmaco 1, quando eu coloquei o que significava fármaco em grego, tá? Que é veneno. Então, a diferença de um remédio entre a dose que salva e a dose que mata é dose, é quantidade. Então, a gente precisa pensar muito bem no caso dos corticoides, porque eles exemplificam muito bem o que é o veneno, o que é realmente o fármaco. De um lado, a utilidade clínica, mas de outro lado, as consequências, as reações adversas que vão acontecer. Vamos tentar resolver isso na aula de hoje, tá? E o que me interessa discutir com vocês hoje é mostrar um mecanismo de ação. Como é que esses remédios funcionam como anti-inflamatórios? Como é que eles funcionam como imunossupressores, tá? Então, está aqui um esquema onde eu estou mostrando uma célula. Imaginem que essa seja uma célula da área que você vai operar, tá? Ela não foi agredida ainda, mas ela será agredida. Ou uma célula que já foi agredida, não importa, tá? Então, eu disse que os anti-inflamatórios, que os corticoides, eles funcionam tanto para prevenir um edema, como para tratar um edema que já está instalado. Então, vamos pensar que essa célula ainda não foi agredida. Então, ok, vejam aqui, S é o esteroide, tá? É a dexametasona chegando até a região. Então, você tomou um comprimido, algumas horinhas antes da cirurgia, você engoliu esse comprimido, lá no teu intestino vai haver o processo de absorção, tá? Vai cair no sangue, e o sangue vai levar até a área que vai ser operada, vai levar até essa célula. Então, as moléculas da dexametasona, os corticoides, começam a chegar aqui no local da cirurgia. Quando essa molécula de cortisol chega aqui, vejam, ela tem que penetrar na célula, ela tem que cruzar a membrana da célula. Mas ela tem muita lipossolubilidade, ela é um esteroide. A membrana também é cheia de esteroides de membrana. Então o cortisol passaria com facilidade por aqui. Só que quando ele chega no citoplasma, ele tem que encontrar uma proteína que vocês estão vendo aqui, ó, GR.
que é o receptor para o glicocorticoide. Então, é uma proteína, tá, que se liga com a molécula do glicocorticoide e agora essas duas moléculas juntas, elas vão até o núcleo da célula, tá, no DNA, e vão se ligar com algumas áreas específicas do DNA, que está aqui, ó, elementos que respondem aos glicocorticoides. Na verdade, são genes. São alguns genes, tá, que respondem a esse conjunto, tá, o corticoide mais receptor. Então, o corticoide mais receptor se ligam em alguns genes, e aqui nesses genes podem acontecer duas coisas. Isso é importante, isso é que eu queria que vocês anotassem com canetinha vermelha. Então, quando esse complexo se liga com o gene, duas coisas podem acontecer. Primeira, tá? Pode haver um estímulo para a transcrição, ou seja, para a leitura daquele gene e a transcrição daquele gene, para copiar aquele gene na forma de um RNA mensageiro. Bom, havendo esse estímulo, então aquele gene passa a ser lido com mais frequência, passa a se produzir mais RNA mensageiro, e o RNA mensageiro vem depois até ao citoplasma, vai até ao ribosomo, e lá existe síntese de algumas proteínas, aquela proteína que estava codificada nesse gene. Então, o complexo se liga ao gene, estimula a leitura desse gene, se produz muito RNA mensageiro para esse gene, o que ele codificava, a proteína que ele codificava, esse RNA mensageiro vai até o ribosomo e estimula a síntese desta proteína que estava codificada aqui. Então pode haver um aumento de síntese de algumas proteínas. Esse é o primeiro caminho, tá? Mas eu disse que pode acontecer duas coisas diferentes. Quando o cortisol vem aqui, ou quando a dexametasona ou o corticoide se ligam ao seu receptor, eles podem se ligar com os genes, mas vejam bem, ao invés de estimular a transcrição, eles podem fazer o contrário. Eles podem inibir a transcrição deste gene especificamente. Então, não havendo mais a leitura, veja, não haverá a produção de RNA mensageiro. Não havendo produção de RNA mensageiro, não haverá transcrição, não haverá produção de proteínas. Então, por isso que eu disse que esse é o mecanismo básico de ação. Podem acontecer duas coisas. Então, primeiro, pode-se estimular a produção de algumas proteínas, tá? Número um. E número dois, pelo contrário, pode haver a inibição da produção de algumas proteínas. Então, os corticoides podem fazer as duas coisas no núcleo da célula. Ou estimulam a produção de algumas proteínas, ou inibem a produção de algumas proteínas. Então, vamos ver que proteínas são essas que são estimuladas, que a célula passa a produzir mais, e que proteínas são essas que a célula passa a produzir menos, tá? Então, vamos lá. Vejam nessa figura que está aqui, tá? Glicocorticoides com uma seta vermelha grande, mostrando uma proteína chamada lipocortina, tá? Veja, esta é uma proteína que os corticoides estimulam a produzir. Então, voltando àquela figura anterior. O corticoide, a dexametasona, chegou até a célula, ligou com o seu receptor, os dois foram para o núcleo e, nesse caso, estimulou a transcrição. Então, produziu um RNA mensageiro que foi até o ribosomo e se produziu esta proteína, chamada lipocortina. Esta proteína, anotem com caneta vermelha, coraçãozinho cai na prova. Esta proteína, ela é anti-inflamatória. Ela tem forte ação anti-inflamatória. Então, na verdade, o corticoide, ele não teve uma ação anti-inflamatória direta. Veja, ele tem uma ação anti-inflamatória indireta, porque ele vai até a célula e estimula a própria célula a produzir uma proteína, e esta proteína que é anti-inflamatória é a lipocortina. Tá? Então vejam aqui o sinal de menos. O que essa lipocortina faz numa reação inflamatória? Veja, o menos. Ela está inibindo uma enzima chamada fosfolipase A2. Então ela inibe essa enzima. Bom, vamos ver, em primeiro lugar, para que serve essa enzima? Para que existe essa enzima? Qual que é o papel dela? Então vamos para o lado de cá. Tá?
Vamos para esse lado aqui. Eu tenho uma lesão de célula. O que acontece quando você rompe uma célula com bisturi? Olha, você corta a membrana. Do que é feita a membrana, basicamente? A membrana é feita de lipídios, olha aqui, ó, fosfolipídios, aquela dupla camada de lipídios, e no meio existem algumas proteínas, alguns canais iônicos, mas tem umas proteínas na membrana. Então, esse é o nosso modelo de membrana plasmática. Tá? Então, quando você lesa uma célula, passa um bisturi, você está rompendo a membrana. Então, algumas proteínas podem ser liberadas para um lado ou para o outro, e os lipídios também são liberados por um lado ou do outro. Ou seja, você separa aquelas proteínas dos lipídios. Então, muito bem. Fosfolipídios que estão aqui, estes são os lipídios de membrana. Você cortou a membrana, então você liberou um monte de fosfolipídio. Fosfolipase A2 é uma das proteínas de membrana. Veja, então na hora que você passa o bisturi, você libera a fosfolipase, porque ela estava presa naquele mar de lipídios, e libera os fosfolipídios. Libera os dois. E o que passa a acontecer quando você quebrou a membrana e liberou os dois? Veja o sinal de mais aqui, ó. Então, a lesão de célula, mais, ela ativa a fosfolipase. Ela estava presa, ela estava quietinha, estava no meio dos lipídios, estava quieta, sossegada. Mas a hora que você passou um bisturi, que você liberou essa fosfolipase, ela começa a quebrar os fosfolipídios. Então, ela começa a quebrar os lipídios de membrana em pedaços menores. Veja, um desses pedaços se chama ácido araquidônico. A gente conhece bem isso, né? Desde a farmaco 3 a gente conhece isso. O outro pedacinho é o lisopaf. PAF, tá? É o fator de ativação de plaquetas. Bom, o PAF, a gente também viu na farmaco 3, ele é um dos grandes mediadores da inflamação. Ele faz muita vasodilatação, faz muito edema. Então, veja, é só na hora de você cortar a célula, você separou para um lado a gordura, separou para o outro lado a proteína começa a quebrar a gordura. Isso já é capaz de gerar um mediador inflamatório, o PAF, muito potente na inflamação. E por outro lado, quando você quebra a gordura, você gera ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico a gente viu bem na farmaco 3, que existem outras duas enzimas que aparecem entrando aqui, uma chamada COX, outra chamada LOX, que vão quebrar o ácido araquidônico em outros pedacinhos. Prostaglandina, tromboxana, né, leucotrienas, lipoxinas. Nós vamos ver isso no próximo slide. Então, veja o que o glicocorticoide fez. Ele estimulou a célula a produzir a lipocortina. E essa lipocortina? Essa outra proteína que está no nosso genoma, veja, de todas as células. Essa proteína, ela vai lá e ela inibe a fosfolipase, ou seja, ela gruda na fosfolipase e a fosfolipase não trabalha mais. Então, mesmo que você passe o bisturi, que você corte a célula, que você separe a gordura para um lado e a proteína para o outro, tá? Veja, essa fosfolipase agora, ligada com a lipocortina, ela não consegue mais quebrar aqueles lipídios de membrana. Ela não consegue quebrar e produzir mais PAF, não consegue quebrar e não consegue produzir ácido araquidônico, porque ela está inibida, não funciona mais, graças à ação da lipocortina. Então, aparentemente é uma reação bioquímica um pouco complicada, mas é relativamente fácil da gente entender. Então, o que o glicocorticoide fez? Ele estimulou a célula, que seria agredida, a produzir uma proteína que tem ação anti-inflamatória. Então, lipocortina é uma proteína que tem ação anti-inflamatória. Por quê? Em última análise, porque ela não deixa produzir ácido araquidônico e não deixa produzir PAF. Tá, e esse ácido araquidônico? Veja, a lipocortina não deixa produzir ácido araquidônico. O que esse ácido araquidônico faria depois? Bom, depois, esse ácido araquidônico ele seria substrato da COX e da LOX, que a gente estudou na farmaco 3. Então, a COX quebra o ácido araquidônico e forma prostaglandinas e tromboxanas. A LOX quebra o ácido araquidônico e forma leucotriena e lipoxina. Todos mediadores inflamatórios. COX a gente lembra muito bem que tem um remedinho, que são os AINES, que se ligam com a COX e não deixam a COX funcionar. Então, mas veja, se não tem ácido araquidônico, então,
mesmo que exista COX, não tem ácido araquidônico. Então, como é que eu vou formar prostaglandina e tromboxana? Se não tem ácido araquidônico, mesmo que tenha lipoxigenase, como é que eu vou formar leucotriena e lipoxina? Então, eu não tenho os mediadores inflamatórios. Então, por isso é que a gente diz que quando a gente usa um corticoide, a gente mata a inflamação no ninho, tá? Porque a gente estimula a célula a produzir lipocortina. Produzindo lipocortina, ela é uma proteína com uma baita ação anti-inflamatória. Ela para de fazer ácido araquidônico. Ela suprime a produção do ácido araquidônico a partir dos restos de célula de membrana. Então não tem inflamação. Então, este é o lado quando o complexo esteroide, né, corticoide mais receptor vem até o núcleo e estimula a transcrição de uma proteína. Então, essa proteína seria a lipocortina. Tá? Agora, vamos ver o contrário. E quando esse complexo vem até no núcleo e inibe a transcrição de algumas proteínas, quais proteínas seriam essas que não seriam mais produzidas pela célula? Tá? Então, legal. Vejam só isso aqui, olha. Os glicocorticoides regulam negativamente a expressão de alguns genes. É o que nós vimos, tá? O complexo gruda nos genes e não deixa mais com que esses genes sejam expressos. Não para de produzir aquela proteína. Bom, dentre estes genes se incluem aqueles para a COX-2. Opa, então peraí. Então, significa que quando eu dou um corticoide, ele estimula a produção de lipocortina. A lipocortina é um baita do anti-inflamatório, porque ela suprime a formação de ácido araquidônico. Tá, e por outro lado, eu estou inibindo alguns genes. Qual gene? O gene de COX-2. Então não tem COX. Tá? Outro, não tem a NO2S, a sintase do óxido nítrico, que é um outro mediador inflamatório. Não tem diversas citocinas inflamatórias, param de produzir citocinas inflamatórias. Gente, se para de produzir essas citocinas inflamatórias, para de produzir interleucinas, para de produzir quimiocinas, para de produzir neocentase, para de produzir COX, então vamos pensar no caso da COX-2, que é a COX da área agredida, da área inflamada, tá? Quando eu dei um corticoide, a lipocortina não permite que a fosfolipase atue, então não produz ácido araquidônico. Se não tem ácido araquidônico, não tem substrato para COX e para LOX. Mas, por outro lado, o corticoide também não deixa produzir COX, então não tem COX. Gente, não tem COX e não tem ácido araquidônico. Então, como é que pode ter prostaglandina e tromboxana? Como é que pode ter leucotriena e lipoxina? Tá? Não tem várias citocinas inflamatórias. Para de produzir uma série de quimiocinas. Então, todo o processo de sinalização celular ali na inflamação está suprimido pela ação do corticoide. Então, não tem inflamação. Tá? Então, esse é o mecanismo anti-inflamatório dele. Ele regula negativamente a expressão do gene de COX-2. Por favor. Então, não tem COX-2 e não tem ácido araquidônico. Então, como que poderia haver prostaglandina na área inflamada? Tá? Não existe. Tá? Agora, a literatura diz que ela não interfere com a expressão da COX-1. Então, teoricamente, tá? Não deveria haver dano para o estômago. Teoricamente, ela não iria interferir com a produção das prostaglandinas fisiológicas, vamos dizer assim. Mas isso é teoricamente, porque o glicocorticoide, a longo prazo, acaba provocando também dano gástrico. Isso a gente sabe, é da experiência clínica diária, é só vocês lerem a bula do remédio, tá? Então, uso prolongado, como eu disse para vocês no vídeo passado, é fria, é gelada, tá? Porque ele também acaba inibindo a produção da COX-1 também, a longo prazo, tá? Mas para nós aqui, se não tem COX-2 e não tem ácido araquidônico, não tem prostaglandina, certo? Tá? Veja o caso dos linfócitos agora, porque eu falei para vocês que eles suprimem a imunidade fortemente. Então, os corticoides são potentíssimos anti-inflamatórios. Nós vimos agora o mecanismo, mas eles também são potentíssimos supressores da inflamação. Então, é isso, supressores da imunidade. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês agora nesta figura. Tá? Essa figura, ela parece complicada, mas não é, não. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tá? Onde eu estou mostrando com a seta do mouse,
macrófago, uma célula apresentadora de antígeno. Então vejam, um antígeno aqui vai ser fagocitado, tá? Vão ser quebrados os pedacinhos desse antígeno, e tanto aqui em cima como aqui embaixo, esse antígeno está sendo exposto, tá? Ele está sendo apresentado, que é a expressão que a gente usa, para os linfócitos T. Então, os linfócitos T agora vão reconhecer este antígeno, tá? Existem dois tipos de linfócito T, os TCD4 ou TCD8. Quando um TCD4 reconhece esse antígeno, veja, ele começa a produzir uma quimiocina, a interleucina 2, ele produz e a interleucina 2 atua nele próprio, ativando esse linfócito TCD4. Para quê? Para que ele comece a sofrer um processo de diferenciação. Veja, ele está se diferenciando em outras classes, o T-helper 0, T-helper 2, tá? E cada um deles está produzindo uma quimiocina, interleucina 4, para se autoestimular, para produzir outro clone, tá? Então, produzindo interleucina 4, mas no final das contas vai se diferenciar em linfócito B. A produção de clones de linfócito B, veja, tudo isso específico para aquele antígeno que foi apresentado. Então ocorre toda uma expansão desses clones até que se chega à formação de linfócitos B. Lá no tecido conjuntivo, o linfócito B que estava no sangue migra para o tecido conjuntivo. Lá ele se transforma numa célula chamada plasmócito, tá? E o plasmócito é aquele que vai produzir os anticorpos contra aquele antígeno que foi apresentado. Então, esses anticorpos são estritamente específicos para esse antígeno. Então, anticorpos, vocês viram em imuno, são proteínas, tem esse formato de Y. Tá? Então, como são proteínas, essas proteínas estão no nosso sangue, está no líquido intersticial, está em todos os líquidos. Tá? Bom, como a expressão que se usava antigamente para líquidos eram humores, tá? Então, se diz que essa resposta mediada por linfócito B é a resposta imune humoral, porque produz anticorpos que estão nos nossos líquidos, nos nossos humores, tá? Mas tudo veio desse processo de apresentação de antígeno, essa diferenciação progressiva dos linfócitos T, a formação de linfócitos B, a geração de clones, plasmócitos, até que se produziu o anticorpo, tá? Bom, existe um outro tipo de linfócito T, que é o CD8. Se ele reconhece o antígeno, se o antígeno é apresentado para ele, tá? Veja, a mesma coisa. Ele começa a produzir interleucina 2, uma quimiocina, para poder se autoestimular e expandir também a formação de clones de linfócitos TCD8, que no final das contas vão virar estas células T, as células killer, matadoras, tá? Então, essas células matadoras são aquelas que vão matar células que estão contaminadas por vírus. Então, por exemplo, se nós tivéssemos hoje aí com Covid, tá? Então, o vírus dentro das nossas células, a gente não consegue matar o vírus, mas a gente mata a célula que está com os vírus, tá? Então, eu mato as células que estão infectadas, e com isso o vírus morre também, tá? Então, essa resposta T, como ela vai matar células, ela mata inclusive células estranhas, células que não são suas, células que vieram do transplante. Então, essa imunidade aqui mediada pelos linfócitos T, que são as células matadoras, tá? Elas vão matar células contaminadas por vírus, vão matar células estranhas, vão aí atuar em células transplantadas, em corpos estranhos. Essa é a imunidade celular, tá? Então, eu tenho o tipo de imunidade que forma anticorpo e o tipo de imunidade celular que está formando aqui células killer, tá? Ou alguns linfócitos T, como vocês viram aqui, que foram gerados aqui pelo TCD4, que estão formando citocinas inflamatórias, outras quimiocinas, etc. O que importa para nós é o seguinte, qual é a ação do glicocorticoide? O que um glicocorticoide está fazendo nesse processo imune, tá? Tanto a imunidade humoral como a imunidade celular. Então, vejam aqui, glicocorticoides, se dão menos, 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 menos. Veja, preste atenção nesse primeiro passo. Olha aqui, ó, menos.
O glicocorticoide não permite o reconhecimento do antígeno. Ele não permite essa produção de interleucina 2, porque a célula para de produzir algumas quimiocinas. Interleucina para de produzir interleucina 4. Então, ele interrompe todos os passos da diferenciação dos linfócitos. Veja, não existe nem o reconhecimento. O linfócito nem reconhece aquele antígeno que o macrófago teve o trabalho de fagocitar para apresentar. Então, se ele nem reconhece o antígeno, veja, como é que pode haver a formação de anticorpos? Então, você realmente, quando está diante de uma bactéria, você nem percebe que tem uma bactéria dentro do seu corpo. Então, você não consegue formar anticorpos contra fragmentos dela que foram expostos. Não dá, tá? Da mesma forma como você tem um parasita, tem um ser estranho. Olha aqui a imunossupressão aqui no linfócito TCD8. Então, ele não produz mais interleucina 2. Então, não existe essa expansão de clones. Todos os passos estão inibidos. Então, você não forma células matadoras. Você não forma células helper produtoras de citocinas, de quimiocinas. Então, não existe mais imunidade. Em resumo, nem a imunidade dos linfócitos B, a imunidade que produz anticorpos, nem a imunidade dos linfócitos T, que são as células killer que vão matar umas células infectadas por vírus. Então, veja o perigo, nesse caso, de uma pessoa que está tomando o corticoide por um tempo muito prolongado, tá? Dele ficar exposto a alguma bactéria ou dele ficar exposto a algum vírus, algum parasita, algum fungo. Simplesmente ele não tem defesa, tá? Porque como existiu aquela regulação negativa de alguns genes, não se produzem mais quimiocinas, tá? Vamos voltar a isso aí. Ó, existe inibição regulando negativamente a expressão de alguns genes para diversas citocinas inflamatórias. Tá? Isso ajuda na inflamação, isso ajuda no edema. Só que no reconhecimento aqui, tá? Na autoindução dos linfócitos T para que eles possam expandir clones, também impede, porque não tem as citocinas. Então eles não se expandem. Não há linfócito B, não há linfócito T, não há imunidade humoral e não há imunidade celular. Então, diante de uma infecção, você está sem defesa nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tá? Por isso que eu disse aquela frase no vídeo passado, tá? Que o uso do corticoide pode matar. E pode matar por essa imunossupressão. Tá? Então, parar de usar corticoide também pode matar, porque ele suprimiu lá a hipófise e não está produzindo mais hormônio na glândula suprarrenal, no córtex suprarrenal. Tá? Mas nós vimos que você usar corticoide por tempo prolongado, com certeza você está se predispondo a infecções viróticas, a infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções por parasita, porque você não tem mais defesa nenhuma. Tá? Então, vejam, esse é um lado negativo pesado quando a gente coloca na balança. Tá? Então, o lado positivo é não iniciar, mas veja o lado negativo da imunossupressão. Então, esse é um negócio, é outra face da moeda, que eu falei para vocês no vídeo passado. Cuidado com isso. Mas vamos tentar resolver o problema. Tá? Então, olha só. Diminui a liberação de substâncias que são vasoativas, PAF, substâncias que são quimiotáticas, então algumas interleucinas, tá? Citocinas que atraem leucócitos para a área, então diminui a inflamação. Diminui a secreção de enzimas que são lipolíticas e proteolíticas, ela não produz mais, a fosfolipase A2 não funciona mais, tá? E outras enzimas mais são paradas, tá? Então, a inibição. Não tem migração de leucócito, porque diminuiu a produção de substância quimiotática, então eles não migram para a área, a inflamação diminui, tá? Diminui a produção, a liberação de muitas citocinas, a gente viu, interleucina 2, interleucina 4 e todas elas, tá? Então, e como consequência, como eu retardo todo o processo inflamatório, eu diminuo também a fibrose cicatricial. Então, se você juntar tudo isso, a resposta inflamatória diminui absurdamente, tá? Só que se eu atraso a inflamação, eu também atraso o processo de reparo, tá? Isso pode ser um problema. Então, pessoas que tomam corticoide por tempo prolongado têm uma dificuldade para cicatrizar a área operada. Esse é um outro problema para colocar na balança, que a gente comentou no vídeo passado. Tá?
Então, depois da inflamação, vem o processo de reparo. Se eu não tenho inflamação, eu não tenho processo de reparo. Tá? O processo de reparo fica muito retardado. Eu vou mostrar uma outra figura para vocês, mostrando bem isso. Uma figura que tem uma representação de um homem mostrando os problemas que o corticoide faz. Mas deixa eu mostrar para vocês agora algumas fotografias de pessoas que tomam corticoide por um tempo mais prolongado. São todos pacientes que têm lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune contra o seu próprio tecido conjuntivo, conectivo. Tá? Então, essa foto ilustra bem um paciente que está tomando cronicamente. Então, vejam alguns sinais do uso de corticoide. Primeiro, o rosto. É a famosa cara em lua cheia. Veja, o pescoço e o rosto é quase que uma coisa só. Então, isso aqui é retenção de líquido. Tá? Então, a pessoa o excesso, tá, de corticoide está agindo lá no rim, está agindo como aldosterona, segurando sal e água. Então, ele está retendo o líquido aqui. Outra coisa que é típica, gordura só tem em 2 lugares, na barriga, é onde a pessoa deposita gordura, e aqui no pescoço, aqui atrás, como se fosse um cupim de boi, tá? Tanto que eles chamam o pescoço de búfalo. Então aqui existe algum acúmulo de gordura e existe acúmulo de gordura aqui na barriga também. Perceba aqui na barriga que tem várias estrias, tá? Alguns deles são hematomas. Veja, isso é muito típico, a formação de hematomas. Existe ruptura de vasinhos, é muito comum ter ruptura de vasinhos para quem toma corticoide prolongadamente, e a formação desses hematomas. Tá? Olha o tornozelo, o pé está inchado. Isso é retenção de líquido, é como no pescoço, como no rosto. Tá? Então, retenção de líquido aqui embaixo. Tá? Edema de extremidades. Tá? Veja, de novo eu repito, eu falei no vídeo passado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato dele ser anti-inflamatório, ele diminui o edema da área operada. Tá? Mas essa retenção de líquido é uma outra história, é uma ação do corticoide lá no rim, segurando o sal e segurando a água, não deixando o sal ser excretado. Agora, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura é, vejam o tamanho desse paciente. Ele é relativamente alto, corpulento. Mas para o corpo que ele tem, preste atenção na espessura da coxa. Como a espessura da coxa está reduzida. Tá? Então, isso também é um sinal típico de quem usa corticoide por tempo prolongado. Sabe o que está acontecendo? Então, vamos voltar na fisiologia, voltar na ação do cortisol. Então, quando eu falava para vocês do cortisol, eu dizia, olha, o cortisol, tá? A dexametasona atua como cortisol. E o que o cortisol faz? Ah, ele me mantém acordado, ligado, prestando uma atenção no meu inimigo, porque eu vou enfrentar uma situação de perigo. Mas para enfrentar o inimigo, eu preciso de combustível para o meu músculo funcionar, que é glicose. Então, o cortisol eleva a glicemia. Então, uma pessoa que está tomando aqui um corticoide, uma dexametasona por um tempo muito prolongado, claro que a glicemia dele está aumentada. Tá? Mas como é que eu faço esse açúcar? Da onde vem esse açúcar? Bom, primeiro, vem da sua comida. Tá? Então você come açúcar, come arroz, come pão, macarrão, e você guarda esse açúcar, esse sobra de açúcar, você guarda aqui no seu fígado e guarda em todos os seus músculos esqueléticos. Então, nos músculos esqueléticos, tem depósitos de açúcar e aqui no fígado também tem. Então, no fígado também tem um depósito de açúcar. Tá? Esse depósito de açúcar chama glicogênio. Então, é a forma como a gente estoca. Esse glicogênio é como se fosse um monte de moléculas de açúcar, assim, de mão dadas, fazendo aquelas bandeirinhas de festa junina, tá? Elas estão todas juntinhas, são as moléculas de açúcar de mãozinha dada. Quando você precisa de açúcar, o cortisol vai lá e ele quebra as bandeirinhas. Ele libera o açúcar para que o sangue pegue de volta. O açúcar que estava no fígado, no depósito, ou o açúcar que estava no músculo, no depósito. Então você quebra o glicogênio. Então, quebrar o glicogênio a gente chama de glicogenólise. É a quebra do glicogênio. Vamos dizer que você não tenha mais reserva. E o cortisol está mandando você, precisa de açúcar, precisa de açúcar. Da onde você vai tirar isso? Da gordura. Então você pega todas as suas reservas de gordura, tá? E consegue agora transformar essa gordura em um novo açúcar. Veja, se é um novo açúcar,
é uma neoglicogênese. Então você pegou a sua gordura corporal e transformou em açúcar. Por isso que gordura corporal, nos pacientes que tomam corticoide, só tem na barriga e aqui no pescoço. Tá? O resto, toda a gordura é consumida para fazer açúcar. Vamos dizer que não exista mais gordura. Da onde eu vou tirar matéria-prima para fazer açúcar? Aí é que está a história. Você pode fazer a partir de proteínas. Dá para fazer açúcar a partir de proteínas. Tá? Existe uma via bioquímica para isso. Mas essas proteínas estão aqui, olha, nos músculos. Então, ou seja, a pessoa começa a usar os próprios músculos para fazer açúcar. Então, por isso é que a musculatura vai afinando. Veja que a musculatura da coxa aqui dele já é bem fininha, tá? A musculatura do braço vai afinando. Olha, o braço é fino, tá? O antebraço é um pouquinho mais gordo, mas o bracinho já está ficando fino. Então, os músculos estão sendo utilizados, transformados, quebrados, as fibras musculares, para poder ser transformadas em açúcar. Porque a ordem da dexametasona, a ordem do cortisol é: faça açúcar, aumente a glicemia, a qualquer custo. Tá? Então, isso é uma coisa típica, a pessoa vai perdendo massa muscular e vai ficando mais fraca. Isso é uma coisa que acontece com quem toma corticoide por tempo prolongado. Olhem outras fotos. Aqui dá para ver bem, tá? Olha bem aqui, olha a cara em lua cheia, olha o pescoço, tá? Com o rosto uma coisa só, a barriga, tá? Aqui alguns hematomas são da própria doença, tá? Mas existe a formação de hematomas, tá? Algumas coisas são típicas de doença, não são especificamente hematomas, tá? Mas existe a formação de hematomas pelo corpo todo, mas aqui a cara em lua cheia é bem típica, tá? E prestem atenção na próxima foto que eu vou mostrar para vocês. Preste atenção nesta foto. Esta é uma mulher. Então, vejam só. Primeiro a cara em lua cheia. Olha o pescoço, tá? Com o rosto, uma coisa só, retenção de líquido. Então, você imagina a pressão arterial para onde vai. Prestem atenção na sobrancelha. Vejam, quanto pelo na sobrancelha. Olha aqui, olha. Essa mulher faz a barba. Ela tem que tirar os pelos com frequência. Tem mais barba do que eu, tá? Então, isso aqui é uso crônico de corticoide em lúpus. Então, esse é o processo de virilização da mulher. Como eu disse para vocês no vídeo passado, não fiquem tranquilos que quem toma um comprimido de dexametasona, se uma mulher toma hoje um comprimido de dexa, ela não vai vir na próxima sessão clínica com barba, bigode, com a sobrancelha desse tamanho. Não, tá? Então, isto é uso crônico, mas isto pode acontecer, tá? Veja uma outra foto mostrando, aqui tem hematomas, olha as estrias com hematomas, olha aqui na barriga as estrias com hematomas, tá? E olha o rosto também, lua cheia, a retenção de líquido, o pescoço com a cara, uma coisa só, tá? Então, veja, aqui está uma figura que mostra bem isso. Então, essa figura mostra todos os efeitos colaterais que podem acontecer do remédio. O lado negativo. O lado bom é que não incha. Outra coisa do lado bom é que um comprimidinho só dura 3 dias. Agora, o lado negro da força parece que está grande. Olha. Euforia. Algumas vezes com depressão, sintomas psicóticos, porque o cara fica tão ligado, tão acordado quando toma corticoide por tempo prolongado, que ele começa a ter, tá, distúrbios mentais mesmo, de psicose, por conta disso. Tá? Comportamento agressivo, porque atua como um hormônio sexual masculino. Então, a agressividade é uma característica sexual masculina. Olha, ó, o pescoço de búfalo aqui, ó, a gordurinha, parece um cupinzinho que fica aqui, é a gordura na barriga, tá? Então, são os dois lugares que tem gordura. Olha o que ele fala, hipertensão, porque retém líquido. Então, aumenta a sobrecarga do coração, o coração tem que trabalhar mais, tá? Ó, a pele fica mais fina, mais delgada. Olha, os braços, as pernas, a fraqueza muscular, a perda de massa muscular. Então, o que eu mostrei para vocês, as pernas são fininhas, o braço é fininho, vai afinando, vai dando fraqueza muscular. Olha os hematomas que eu falei para vocês. A cicatrização, tá? Péssima cicatrização, não cicatriza. Porque se eu tiro a inflamação, eu atraso o processo de reparo, é uma coisa lógica, tá? Olha, a cara em lua cheia, que eu mostrei para vocês, tá? Existe uma tendência à catarata, mas esse é uso muito prolongado. Olha aqui embaixo, osteoporose, aumenta a atividade de clasto, reduz a atividade de blasto, hiperglicemia, tá?
Balanço de nitrogênio negativo porque ele está quebrando proteína, então está botando proteína para fora, os aminoácidos, nitrogênio está indo embora, né? Aumento de apetite, obesidade, né? Tendência à infecção, olha, está até em itálico aqui, ó, aumento da suscetibilidade a infecções. Então, tudo isso, essa foto está no livro do Randale, vocês podem olhar lá, isso tudo é o uso de corticoide, tá? Então, esse é o lado negativo que a gente tem que pesar contra o lado positivo, tá? Então, eu disse para vocês que quando a gente trabalha com corticoides, os problemas são muito sérios. E eles podem acontecer por duas coisas, ou porque você usa sem parar, ou porque você para de repente. Então, isso aqui é só para resumir o que nós já falamos. Olha lá. Interrupção e retirada do medicamento. Você para de uma vez, você pode morrer, porque, como tinha tanto hormônio, a tua glândula está parada, tá? Então, a tua hipófise não vai fazer mais a CTH lá para mandar para a suprarrenal funcionar, tá? Então, o hipotálamo para de fazer, a hipófise para de fazer a CTH, não tem a CTH para estimular a glândula suprarrenal. Então, e aí você para de fazer todos os hormônios da suprarrenal, tá? E para, inclusive, com o mineralocorticoide, que é a aldosterona, que é o que retém sal e água, e sem sal e água você morre. Então, a gente viu isso no vídeo passado, tá? Outra coisa, usar sem parar. Se você usar com terapia continuada, doses altas, tá? Doses farmacológicas, filho, tá? Você vai morrer de infecção. Tá? Então, as duas coisas são perigosas e as duas coisas podem matar. Isso a gente conversou. Tá? Mas vamos lá para o uso clínico desse troço. Então, usar corticoide. Vocês estão vendo na frase. O uso é bastante empírico, ou seja, depende da tua experiência. Tá? Na verdade, é por tentativa e erro. Tá? É o que eu vou mostrar mais à frente. A gente tem uma dose média de corticoide para ação anti-inflamatória. Nós estamos estudando aqui o corticoide como anti-inflamatório. Então, tem uma dose média que serve muito bem para boa parte dos pacientes. Para alguns é muito, para alguns é pouco. Então, por isso a gente tem que ir ajeitando a dose paciente a paciente. Então, por isso que está dizendo que a utilização do corticoide é muito empírica, depende da experiência, tá? Então, a decisão, você vai ou não vai usar? Então, bastante criteriosa. Leve em consideração os riscos e benefício para cada paciente, tá? Então você tem que pensar muito bem e pesar na balança, como nós estamos falando desde a aula passada, tá? Outra coisa, a dose. A dose para cada paciente é tentativa e erro. Você tem que reavaliar periodicamente. Isso aqui está se falando em uso prolongado, tá? Então você começa sempre com uma dose menor e vai vendo o efeito, se o efeito é suficiente. No nosso caso, tá? Que é um uso anti-inflamatório, que é para não inchar, o uso é diferente. E eu queria que vocês prestassem atenção, muita atenção, e anotassem esta próxima frase que eu vou mostrar para vocês. Por favor. Isso é algo que já está definido há bastante tempo, que já existe uma segurança muito grande na literatura. Preste atenção nesta frase. Então vamos ler. Uma dose única, uma vez só. Lembra? Dura 72 horas. De glicocorticoide. Uma dose só. Mesmo que ela seja muito alta, ou seja, pode ser uma cacetada. Tá? Essa dose alta, se for única, ela virtualmente desprovida, ou seja, ela praticamente não tem nenhuma reação adversa perigosa. Virtualmente desprovida. Ou seja, não tem uma dose única que dura 72 horas, mesmo que ela seja uma cacetada, ela não tem reação adversa perigosa. Em resumo, ninguém morre porque toma uma dose só de corticoide. Tá? Então, sempre que eu mostro essa frase, eu pus medo em vocês, né? Mas o medo em vocês era para chegar nessa frase. Porque se você usar uma vez só, eu vou atender um paciente hoje. Beleza. Mesmo que você dê uma dose muito alta, ninguém vai morrer disso. Mas ele é diabético, vai subir a glicemia. Sim, eu sei, sobe. Por 3 dias. Tá, mas a glicemia não vai para 2.000, tá? Miligramas de glicemia. Não, quando eu sou diabético, eu mesmo, Flávio, sou diabético. Se eu tomo um copo de Coca-Cola, a glicemia sobe. Se eu como um pão de queijo, a glicemia sobe. Tá? E eu vou morrer por causa disso?
Ah, mas você vai ficar 72 horas com a glicemia um pouco aumentada. Sim, mas é um pouco aumentada. Ninguém entra em coma diabético porque toma um corticoide. O problema do diabético, eu já cansei de falar para vocês, não é a hiper. Porque para um cara morrer de hiper, precisa estar lá nas alturas, mais que 1.000, tá? Mais que 600, mais que 700, tá? Por um bom tempo. Então, isso leva algumas semanas para a hiperglicemia matar um paciente, para dar uma acidose metabólica, né? Para criar corpo cetônico. Agora, o problema do diabético, pelo contrário, é a é a baixa da glicemia. Se eu tiver uma baixa de glicemia a menos que 70, 60, eu desmaio. Eu posso convulsionar, tá? Então, o problema do diabetes é a hipo, não a hiper. Uma dose única, mesmo que suba a glicemia por 3 dias, ninguém vai morrer por causa disso, pode ficar sossegado. Eu tomo corticoide, eu tomo dexametasona, tá? Às vezes, quando eu preciso, que eu tenho problema de garganta, tá? Eu começo a ficar rouco, eu não posso parar de falar, tem que dar aula. Então, eu tomo corticoide. E a rouquidão é edema nas cordas vocais, nos músculos, tá? Das pregas vocais. Então, desincha. Daqui em 3 horas, estou falando outra vez. E eu sou diabético, qual o problema? Ninguém vai morrer por causa disso. Eu só pediria para vocês um pouquinho de cuidado com diabéticos tipo 1 ou os do tipo 2 que tomam insulina. Então, quem toma insulina, como vocês sabem que uma dose única vai mexer com a glicemia, então peçam para esse paciente diabético controlar um pouquinho melhor a glicemia nesses 2, 3 dias. Para ele saber que hora que ele vai ter que tomar insulina, se ele vai tomar insulina de longa duração, de média, de curta. Então, é só para ajeitar um pouco a injeção de insulina, acertar a dose, acertar o horário, tá? Para que ele mantenha a glicemia relativamente bem controlada. Então, para um diabético, uma glicemia ao redor de 140 está maravilhoso, tá? O cara conseguir controlar e manter em 140, a média, a glicada, está excelente. Então, só isso, não uma dose não vai matar ninguém. Ai, ele é hipertenso, vai subir a pressão. Impossível que isso aconteça em 3 dias. Porque o corticoide teria que ficar agindo no rim por várias semanas para aumentar o nível de sal, de sódio, e aí aumentar o nível de água. Então o corticoide só aumentaria a pressão em uso extremamente prolongado. Dose única não mata ninguém. Tá? Ah, e uma veinha que tem osteoporose, tá? Já tem 15 anos que tem osteoporose. Se eu der um corticoide para ela, os osteoclastos vão aumentar. Sim, 3 dias. Gente, essa veinha já faz 15 anos que está com osteoporose, 3 dias a mais. 3 dias a menos não faz diferença os osteoclastos funcionar um pouquinho mais, tá? Então, uma dose não vai ter fratura de cabeça de fêmur, tá? Eu só vejo um problema, tá? Um problema, que é discutível, mas eu penso assim: infecção. Então, mesmo uma dose única, eu nunca daria onde existe um processo infeccioso. Isso é uma opinião pessoal. Tá? Ah, mas eu vou dar antibiótico junto. Não ponha tanta fé no antibiótico assim. Nós já estudamos antibióticos. A gente já viu que a resistência bacteriana a antibióticos hoje é absurda. Tá? Então, não bote muita fé no antibiótico. Se você der usar um corticoide, você está dando pano para manga. Você está dando, né, milho para bode. Você está deixando as bactérias livres, desimpedidas, sem linfócito B e T para trabalhar. Nem reconhece o antígeno. Então, em áreas que estão contaminadas, eu não usaria. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma cirurgia de terceiro molar, eu tenho um molar que já está erupcionado, eu tenho um molar que já tem uma pericoronarite, mas é uma área que vai inchar. Veja, nesse caso, eu não daria corticoide. Está infectado, lá tem uma infecção, não uso. Eu vou tirar uma raizinha de um pré-molar e vou aproveitar aquela raiz para aquele alvéolo para colocar um implante naquele lugar. Mas tinha uma lesãozinha lá embaixo, eu vou dar uma curetada. Bom, eu não usaria corticoide. Tá? Eu vou extrair um terceiro molar que está totalmente dentro do osso. Ah, bom, aí é outro papo. Porque se ele está totalmente dentro do osso, ou vou fazer um implante, um protocolo de implante aqui na mandíbula, tá? No mento. Bom, tá tudo dentro do osso, tá tudo bonitinho, não tem infecção, então eu posso, não que eu usaria, eu posso usar corticoide. Mas sempre que eu dou o corticoide, como eu faço aquela supressão da imunidade,
Mesmo que não tenha infecção, eu dou pelo menos a dose profilática de antibiótico. Se eu falei para vocês no vídeo passado. Eu vou tirar um terceiro molar? Tá bom, deu corticoide. É possível, é possível. Não está contaminado, quem vai contaminar é você. Faça a cirurgia mais limpa possível. Você deu corticoide para não inchar, beleza, é possível. Muitos colegas meus dão, mas sempre deem uma dose profilática de antibiótico, 2 gramas de amoxicilina uma hora antes. Mesmo que esteja limpo, sadio, sem contaminação. Então, sempre que usar o corticoide com essa finalidade anti-inflamatória, a gente vai dar uma dose profilática de antibiótico. Quando está contaminado, eu não usaria. Tá? Agora, com essa dose só, única, com certeza, gente, ninguém morre. Tá? Olha, terapia por período curto de tempo, até uma semana, provavelmente não deixa nenhum perigo. Claro que neste caso de uma semana, você vai usar doses menores, doses diferentes. Isso aqui é no tratamento da alergia. Vocês vão ver lá com a doutora Adriana como é que a gente faz. Quando a gente usa em alergia, a gente usa uma semana até 10 dias às vezes. Só que quando a gente usa uma semana, a gente vai retirando aos poucos, a gente vai desmamando. Você vai aprender isso lá mais para frente. É uma próxima aula de alergia com a doutora Adriana, tá? Mas se você usar uma dose baixa por uma semana, desmamando, não vai acontecer nada com a tua pressão, com a tua diabetes, com a tua glicemia, com a tua osteoporose, você não vai reter líquido, não vai acontecer nada com a tua imunidade, sério, tá? Então, eu só vejo o problema na imunidade. Imunidade, sim, eu vejo como um problema. Agora, uma coisa é certa, essa é a outra frase que eu gostaria que vocês copiassem, anotassem, prestassem atenção, eu vou mandar esses slides para vocês. Quanto mais demora o tratamento, ou seja, quanto mais tempo você usa, tá? Maior o número de reações adversas e maior a gravidade dessas reações adversas. E algumas delas podem matar. Então, quanto mais tempo você usa corticoide, é encrenca. Então, a gente vai trabalhar com dose única. Beleza, como será essa dose única? Então, nós já falamos, ó, corticoide não cura nada, ele só alivia sinal e sintoma, ele não é específico, ele não é curativo para doença alguma. Tá? Interromper a terapia jamais, abruptamente, então vocês vão ver com a doutora Adriana que quando a gente tratar a alergia, a gente tem que ir desmamando, tá? E a dose utilizada sempre é a menor possível. Isso não é só corticoide, qualquer remédio, tá? Então vamos começar com a dose que funcione, mas que seja a menor possível. Então vamos trabalhar com os remédios que a gente eventualmente poderia usar nos casos que não estão contaminados, que não tem infecção prévia, não tem infecção instalada no local. A droga que mais se usa é essa, dexametasona. O preço está desatualizado, tá? Mas não é muito mais do que isso, não. O Decadron é um remédio barato. Então, dexametasona não, comercial Decadron, tá? Então, genérico da dexametasona. Existem comprimidinhos de 0,5, 0,75. Vocês vão trabalhar com isso aqui com alergia, tá? E os de 4 miligramas. Esse é o que a gente vai trabalhar com a inflamação, tá? Existe também um Decadron que é injetável, é por via intramuscular profunda, então é no glúteo que faz a injeção. Tá? Existem ampolas com 2 miligramas, ampolas com 10 miligramas. Tá? Então vocês vão trabalhar com essas ampolinhas também no caso das alergias mais graves. A doutora Adriana vai comentar com vocês sobre isso. Então eu vou falar por enquanto desse comprimidinho de 4 miligramas, porque essa é a dose média para a grande maioria das pessoas anti-inflamatória, é 4 miligramas. A gente toma uma vez só e normalmente toma umas 2 horas antes. Então deixa eu explicar para você por que toma 2 horas antes ou 3 horas antes. Pelo seguinte, vamos voltar para o mecanismo de ação. Lembra daquela célula que eu mostrei para vocês, o esteroide chegando, entrando na célula, ligando com o receptor, indo no núcleo, estimulando a leitura, transcrevendo um RNA, indo para o ribosomo, produzindo lipocortina. Quanto tempo leva para isso acontecer? Então, claro que isso não acontece em 15 segundos. Então, o efeito do corticoide não é um efeito imediato. Então, não espere o efeito do corticoide e você dá agora, em 15 minutos o paciente já desinchou. Não. Leva horas para acontecer. Então, por isso que a gente manda tomar umas 2 horas antes da cirurgia e você vai ver um efeito desse troço mesmo 1 ou 2 horas ou 3 depois da cirurgia. Então, põe umas 4, 5, 6 horas para você ter um bom efeito, tá? Mas o cara tomando 2 horas antes, se for por via oral, tá ótimo, tá?
Alguns países não têm os comprimidos, alguns países aqui da América Latina só têm as ampolas de 10 miligramas e 2 miligramas. Então, para quem vai trabalhar aqui na América Latina, tá? Então, em vez de tomar o comprimidinho como não existe, dá uma ampola no glúteo, 10 miligramas, é uma dose muito boa, chega, não precisa mais do que isso. Tá? Então, a gente recomenda, geralmente, por via oral, 4 miligramas, você vai tomar 2 horas antes. Vamos imaginar o seguinte, você foi fazer um procedimento cirúrgico, você extraiu um terceiro molar, estava totalmente impactado, bonitinho, olhou na radiografia, falou, em 15 minutos eu tiro esse dente. Tá? Passou 20, 25, 30, 40, ficou um pedacinho de dente lá no ângulo da mandíbula, você não termina a cirurgia. Então, você fez uma cirurgia muito prolongada e muito agressiva. Gente, quanto mais agressão, mais inflamação, mais edema. Então, o que a gente recomenda? O cara já tomou as 4 miligramas 2 horas antes. Tudo bem, dá um pouquinho mais logo depois. Acabou a cirurgia, terminou de suturar, se necessário, dá mais 4. Tá? Dá mais um comprimidinho. Então é bom você ter uma caixinha de Decadron no seu consultório, dexametasona. Lá no final, terminou de suturar, dá um comprimidinho, toma um comprimidinho, um abraço, vai embora. 4, mais 4, 8. Essa é uma dose que para 99,9999% das pessoas não tem edema nenhum. Tá? Eu já tive paciente chato, que eu já entrei com 8, 2 horas antes. E por azar, tá, a cirurgia desse paciente foi mais demorada. Então nós damos mais 4 depois. Então 8 mais 4, 12. Quer dizer, mais ou menos 10, 12 miligramas. Ninguém vai morrer por causa disso. Agora vamos usar a dose menor, né? Começa com 4, 2 horas antes. Cirurgia em 20 minutos, 25 minutos, meia hora, tranquilo. Não precisa mais que isso, não. Mas eu fui muito traumático, tirei muito osso, desgastei muito dente, quebrei. Então dá mais 4. Fechou. Não precisa mais. Lembre-se, a sua intenção com a dexametasona é que ela funcione nesses primeiros 3 dias. Que são aquele, a hora que a inflamação está subindo para atingir um pico. A tua intenção é essa. Então, com essas 4 a 8 miligramas, você vai segurar muito bem o edema inicial. E não se esqueça que corticoide não tem ação analgésica. A ação analgésica própria dele é muito pequena. Então, você vai ter que dar um remédio para dor no pós-operatório, tá? Que vai ser um anti-inflamatório não esteroidal, vai ser o nimesulida, ibuprofeno, meloxicam, aqueles que nós já estudamos. E aqueles remédios também possuem ação antiedema, tá? Então você deu uma cacetada agora de 4 a 8 miligramas para abafar esse edema inicial, repito, em área que não está contaminada, tá? Que não tem bactéria, tá? Que está rígida, e depois você continua com a AINE, tá? Continua por 2, 3 dias, aquele esquema que nós fizemos, dose máxima no primeiro dia, dose máxima no segundo dia, a partir do terceiro dia volta para a dose habitual e usa quando precisar. Então, com isso, você consegue controlar muito bem o edema inicial, o edema do transcirúrgico, o pós-cirúrgico imediato e já está entrando com AINE para controlar a dor depois. Tá? Agora, eu queria que vocês prestassem atenção em mais uma coisinha. A dexametasona é aquilo que a gente mais usa no comprimido de 4 miligramas. Isso, né, grande parte dos dentistas que fazem cirurgia, terceiro molar, usam isso. Tá? Às vezes usa até demais, mas não é para todo mundo, não é para todos os casos. Mas preste atenção nessa injeçãozinha aqui, olha, chamada Duodecadron. Então, o que eu quero dizer? Não usem. Não usem por quê? Porque, apesar de estar escrito aqui que ela é uma injeção para uso intramuscular, no glúteo, ela geralmente é usada para infiltração intraarticular, tá? Então, uma infiltração em joelho, em ombro, para tratar burtite, para tratar uma inflamação de joelho. Então, eventualmente se usa, e os ortopedistas nem são muito fãs dessas infiltrações, em último caso. Por que eu estou dizendo para não usar? Porque ela tem ação prolongada. Aqui, ó. Ação prolongada não é recomendada. Tá? E por que ela tem ação prolongada? Porque ela tem 2 sais, por isso chama duodecadron. Ela tem um sal fosfato de dexa e tem o acetato de dexa. O fosfato, veja bem, presta atenção, fosfato é o mesmo sal que tem aqui, ó, no Decadron injetável, na ampola de 2 e 10. Isso é fosfato. Tá? Esse fosfato dissolve rápido. Então, você injetou no glúteo, vamos dizer que você faça intramuscular. Você injetou o fosfato no glúteo, rapidinho dissolve, o sangue absorve e leva embora. O pozinho dissolveu,
o sangue levou embora, está funcionando. Dali 2, 3, 4 horas está funcionando. Mas, gente, acetato, o pozinho de acetato, anotem, por favor, caneta vermelha, é insolúvel, não dissolve. Dissolve um pouquinho hoje. O que dissolveu, o sangue absorve. Mas o que não dissolveu, o pó fica lá. O sangue não puxa o pó, tem que estar dissolvido, tá? Dissolve um pouquinho amanhã, aí o sangue puxa a mão um pouquinho. Dissolve um pouquinho depois. Então, leva muitos dias para dissolver tudo isso. Por isso que eu estou falando de ação prolongada. Você sabe quantos dias leva para dissolver esse acetato que tem nessa injeção? 28. Um mês. Então, olha só. Me fala uma coisa. Por que você, dentista, precisa de um remédio desse? Porque o fosfato, geralmente tem 3 miligramas de fosfato e 3 miligramas de acetato. 3 miligramas de fosfato, dissolveu, absorveu, beleza, está funcionando. 3 miligramas de acetato vai dissolver ao longo dos próximos meses. Tá? Pouquinho hoje, pouquinho amanhã, pouquinho depois, pouquinho semana que vem, e o sangue vai absorvendo e jogando para a circulação. Para que você quer um remédio que dure 30 dias, se o teu processo inflamatório dura 3, 4? A nossa inflamação dura 3, 4, 5 dias, acabou. Então, por que eu quero um remédio que continue tendo ação anti-inflamatória por mais 4, 5 dias? Não funciona. Quer dizer, não tem sentido. Não é que não funciona, não tem sentido. Se você estivesse fazendo uma infiltração, beleza, tá? Fica lá dentro, uma área que está cronicamente inflamada, mas ele está preso naquela cavidade. Então, você tem infiltração dentro da articulação, dentro da sinóvia, tá? Ou por um caso, assim, de uma crise, de uma artrite desgraçada, que você tem que tirar o cara da crise. Então, você dá uma parte que funciona rápido e uma parte que funciona devagarzinho, para ir uma dose de manutenção, tá? Mas, gente, para odontologia isso não faz o menor sentido. Jamais. Não se esqueçam da moeda, tá? Ah, mas é só um pouquinho de anti-inflamatório aí durante 30 dias. Sim, mas a moeda tem duas caras. É um pouquinho de anti-inflamatório, que também é um pouquinho imunossupressor. Então, para que isso em odontologia? Até que essa injeção do Decadron, os dentistas não conhecem muito, mas eu vou mostrar para vocês que os dentistas conhecem bastante, tá? Existe uma outra substância que tem a mesma potência da dexametasona, chama betametasona, é o Celestone, tá? A diferença é a dose só. Em vez de a gente usar o comprimido de 4, a gente usa o comprimido de 2, tá? E tem uma ampola injetável com 4 miligramas, então também é uma possibilidade. Injeção intramuscular, mas isso é fosfato de betametasona. Fosfato dissolve rápido, o efeito é relativamente rápido, 3, 4 horas está funcionando. Geralmente a gente usa esse comprimidinho de 2. Ó. A dose é a seguinte, dá 2 miligramas, 2 horas antes. Ah, a cirurgia foi muito traumática, dá mais 2, então completa 4. Antes e ou depois do procedimento. Exatamente igual a dexametasona ou Decadron. Tá? É uma questão de preferência. Eu coloco a betametasona porque alguns países aqui da América do Sul não tem dexa, mas tem betametasona. A potência é igual. Tá? Só muda a dose. Lá é 4 mais 4, aqui é 2 mais 2. Tá? Mas tem uma injeçãozinha no Brasil chamada Celestone Suluspan ou Diprospan. É essa aqui que eu quero pedir para vocês. Pelo amor de Deus, não usem. Porque olha só o que é. É para uso intramuscular e é para infiltração. Tá? Não está escrito aqui, mas também é para infiltração. De liberação lenta. Olha o que ela tem. Fosfato, aquele que dissolve rápido e absorve. E acetato, aquele que é insolúvel. Então é a mesma coisa do Duodecadron. E tem um monte de dentista que ama utilizar isso aqui. Não, dá uma só. Uma Celestone, é um espetáculo. Claro que é. Tá? Só que você fica com uma ação prolongada para 30 dias. Se o teu processo inflamatório dura 3, 4, por que você está usando um remédio para durar 30 dias? Qual o sentido disso? E outra, olha a moeda. Então, é um pouquinho só anti-inflamatório, mas é um pouquinho só imunossupressor. Então, gente, deixa isso aqui para reumatologista, deixa isso aqui para quem vai fazer infiltração. Isso aqui não é para uso odontológico, por favor. Você quer dar a betametasona? Dá o Celestone. Ah, eu quero dar uma injeção. Tá legal, dá uma ampola de fosfato, que absorve rápido. Então dá essa ampola de 4 miligramas. Celestone, não o Soluspan, tá? Não o Diprospan. Isso aqui é muito conhecido, é muito famoso. Vocês vão ver muito curso por aí
que muita gente usa essa bobagem aqui que não faz o menor sentido, ninguém sabe o que está fazendo, tá? Então eu lembro de novo o meu chefe dizendo que nem médico deveria usar, porque não tem noção do tamanho, da gravidade dos problemas do corticoide, da balança. Bom, tem uma outra forma, eu mostrei a Dexa, a Beta, que eles têm a mesma potência, são 25 vezes mais potentes que o cortisol. E duram 72 horas. Agora, tem um remedinho que dura menos tempo, que é mais fraquinho, mas que algumas pessoas, eu tenho alguns colegas que fazem implante que gostam de usar, tá? É a prednisolona, o Predizin. Então, existem comprimidos com 5, com 20, com 40. A dose mediana é 20. O Predizin dura um dia e meio, no máximo, tá? Ele dura de 24 a 36 horas. Então, o efeito dele não é tão prolongado. E ele é só umas 4 vezes mais potente que o cortisol. Então, ele é bem mais fraquinho como anti-inflamatório que a Dexa. Então, a dose mediana dele é 20, a gente usa 20 miligramas por via oral 2 horas antes, e aquilo, foi muito traumático, dá mais 20 de uma vez só, tá? Então, essa geralmente é a maneira como a gente trabalha com os corticoides. Então, prednisolona é um remédio famoso, 5 miligramas é uma dose de reposição para quem perdeu a glândula, para quem teve atrofia de glândula, teve uma radiação, tumor, alguma coisa, perdeu num acidente. Então toma 5 miligramas diária todo dia, tá? Como esses comprimidinhos aqui que eu mostrei para vocês da beta-metasona de meio miligrama também podem ser de reposição hormonal, como esse comprimidinho aqui de 0,5 ou de 0,75 geralmente, também é para reposição hormonal em caso de pessoas que tiveram acidente, que perderam a glândula, mas, ou caso de alergia, que vocês vão estudar mais para frente com a doutora Adriana. O que me interessava hoje era discutir com vocês a questão anti-inflamatória e mostrar os mecanismos, tá? Como que ele é anti-inflamatório, como que ele é imunossupressor e lembrar daquela frase que uma dose única, mesmo que muito alta, não mata ninguém. Então, em resumo, como eu sempre digo, Deus é dentista, tá? Então, essa é a frase que eu gostaria que ficasse com vocês, tá? E eu consigo, assim, terminar com vocês os corticoides. Então, eu vou mandar os slides para vocês, a gente vai usar eventualmente, eu repito, nos processos em que tem cirurgias mais graves, que tem cirurgia com remoção de osso, que você imagina que tenha mais edema, então um implante, protocolo, estar no terceiro molar, fazer um levantamento de seio maxilar, é possível, desde que a área não esteja contaminada. E mesmo assim, eu daria aquelas 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes, profilático, só o profilático, eu não ficaria com 1 semana de antibiótico. Nós já discutimos isso lá para trás, tá? E hoje vocês entenderam que o corticoide tem os dois lados, né? Então tem o lado da moeda, né? De um lado anti-inflamatório, show, e do outro lado imunossupressor, também show. Vocês vão estudar isso com a doutora Adriana. Tudo bem? Então, próxima aula nossa, vamos começar a trabalhar com dor intensa. Então nós mexemos agora com o pré-operatório. A gente acalmou o paciente, né? Deu um clonazepam para ele, um Rivotril, deu um diazepam, a gente deu um corticoide porque a gente planejou uma cirurgia que seria muito traumática, né? Foi pré-operatório. Agora a gente vai tratar a dor. Nós já estudamos anti-inflamatório, só que nós vamos trabalhar agora com remédios para dor intensa, quando nem o anti-inflamatório em dose máxima consegue resolver. Então, próximas aulas nossas vão ser os opioides, os caminhos da dor e como é que esses remédios maravilhosos da natureza funcionam. Tá? Um abraço para todos. Até a próxima aula.